Tem uma hora do dia que ela é mágica, que é quando o nosso filho dorme. A gente olha a criança dormindo naquela paz e nem imagina que era 5 minutos antes. A criança pulando na cama, pulando em cima da gente e tal. Depois do dia inteiro de trabalho, a gente chega em casa e a gente tem uma criança e tem em cima da mesa um dever de casa. Eu não conheço um pai que não tenha problema nessa hora. Assim, é raro você ver um pai e uma mãe que tem um filho que faz um dever de casa, sente e faz o dever de casa com tranquilidade. A gente fica brigando com a criança. Faz o dever de casa, faz o dever de casa. O que acontece quando a gente senta com o nosso filho e faz o dever de casa com ele e dá certo? Que é diferente de quando a gente senta e não dá certo. Será que é falta de concentração ou será que é falta de desafio? O que está por trás? Onde é que está o segredo? Porque assim, vamos lá, a criança tem falta de concentração para fazer o dever da escola, não aguenta ficar 5 minutos sentado na mesa fazendo um dever, mas ela fica 2 horas na internet vendo vídeo. Ela consome um monte de coisa durante um monte de tempo, super concentrada. Mas aí com o dever de casa, a criança desatenta. Aí com a aula do professor, mais de 10 minutos não dá porque a pessoa fica dispersa. Mas com uma série de outras atividades que a criança faz, ela não dispersa. Aí eu penso, por que inventar essa palavra dever de casa? Então dever, que é um dever, que é uma obrigação, a gente separa o momento da escola e o momento da casa. Como se aqui fosse o lugar do aprendizado e aqui fosse o lugar de você pegar um celular e colocar na mão da criança. A gente está ensinando certo os nossos filhos? Será que isso é correto? Será que uma criança não tem que ver o aprendizado como uma coisa que faz bem? Como uma brincadeira, como se fosse um jogo? Será que esse aprendizado não pode ser um momento de crescimento para a criança? Eu acho que o bacana é a gente enredar o nosso filho numa trama, como se fosse um jogo. Em que momento eu aperto o botão certo e a mágica acontece? Né? Quando eu desafio ele, quando eu chego para ele e falo, meu filho, quero ver se você vai conseguir. Meu filho, o Hulk consegue, o Capitão América consegue, o Superman consegue. Você pode conseguir também. Vamos lá, meu filho, vai, faz. Mostra pro seu pai. Não existe a brincadeira, a diversão e a educação. Essas coisas elas têm que estar juntas. A criança não pode ver isso como um fardo. Se o nosso filho encara a escola como um fardo, ele vai ser um adulto que vai encarar o trabalho como um fardo e não o trabalho como uma realização. É fácil? Não, não é fácil. A gente vai errar muito mais do que acertar. Existe uma receita para uma criança fazer o dever de casa sem dar trabalho? Existe uma que deu certo com meu filho e eu acho que de repente ela pode funcionar com o filho de vocês. Se você não quer ter trabalho, dê trabalho para o seu filho. Quando a criança, ela olha para o dever de casa dela e faz o dever de casa dela como se estivesse jogando, o aprendizado dela vai ser melhor. E tem uma coisa muito importante, que eu acho que é a coisa mais importante de todas, é um encontro. O dever de casa tem que ser um encontro pai-filho, mãe-filho. Tem que ser um momento que a gente chega com o nosso filho, senta com ele na cadeira, na mesa e faz o dever. E estimula, e desafia, e festeja quando a criança acerta. E quando a criança erra, a gente faz a criança continuar e vambora. E como se fosse uma maratona, como se fosse uma grande corrida. E nessa corrida, quando a gente faz com o nosso filho, a gente está lá, junto com ele, correndo junto. E aí sabe o que vai acontecer? Isso vira um encontro. O dever de casa é como se fosse um passeio que a gente faz com o nosso filho. É um momento que você e o seu filho estão ali como se estivessem tomando um sorvete, como se vocês estivessem na praia. E aí sabe o que vai acontecer? Amanhã essa criança vai crescer, vai virar um adulto e ele vai sempre lembrar da praia, vai lembrar do sorvete e vai lembrar daquele momento que ele sentou com você na mesa e fez o dever de casa. E sabe o que isso pode gerar? Seu filho, a sua filha, eles vão amar estudar. Toda vez que eles sentarem para estudar alguma coisa e eles vão ter que fazer isso a vida inteira, eles vão lembrar lá de trás, quando eles eram crianças e o pai e a mãe estavam ali, do lado, estudando com eles.